Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Nilson Alves do canal Alves TI. Pessoal, não se esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações. Na aula anterior, nós criamos aqui esse arquivo animação teste.html, que é o nosso executável, onde nós vamos criar uma bola onde elas vão ficar quicando na tela. E aqui nós linkamos esse arquivo animação.js e bola.js. Essas são as nossas classes, tá? Essas são as nossas formas que vão dar origem a essas bolas que nós instanciamos já a classe bola e também aqui nós instanciamos a nossa classe animação, tá? E aqui dentro da animação eu vou passar o context. Beleza? Vamos então aqui salvar esse arquivo. Vamos aqui na pasta 02, New File. E aqui nós vamos criar então a nossa classe animação.js. Vamos dar um Ctrl S para salvar. Salvamos aqui. E aqui nós vamos implementar então a nossa classe animação. A nossa classe animação, nós vamos iniciar com a nossa função construtora, que é uma function. E essa function eu vou dar o nome de animação. E aqui eu vou passar como parâmetro, por enquanto, nada, tá? E aqui, pessoal, vamos deixar ela dessa forma. Vamos criar então os métodos que nós já imaginamos, né, anteriormente, nós já sabemos. Vamos criar aqui por parte para um fácil entendimento da nossa implementação dessa classe. Agora eu vou criar o nosso método através da animação, que é a nossa classe .prototype, e aqui abrir chaves, e aqui dentro eu vou colocar um novo sprite. Novo sprite, 2 pontos e uma function. E como parâmetro eu vou passar, vou abrir e fechar chaves. E aqui eu vou passar como parâmetro o sprite. Sprite, certo? E vamos criar o outro método, que no caso é o método ligar. Tá? Então eu venho aqui, coloco uma vírgula e aqui dentro eu vou criar o método ligar. Aí eu digo ligar 2 pontos function. Pronto. Depois nós vamos acrescentando mais coisas aqui dentro da nossa classe e também dentro dos nossos métodos, tá? Só criei eles aqui, vamos por parte para não confundir muito. Agora, pessoal, nós vamos incluir um sprite na animação. Então, nós podemos iniciar um array vazio no construtor e incluir nele os sprites. Então, eu venho aqui na animação, tá? E vou colocar aqui this_sprite. Eu vou colocar um array vazio, this.sprite. E vou passar como array, só que vazio. Agora, eu venho aqui no meu prototype. E vou colocar aqui, ó, this.sprites push dessa forma, e abro o método push e passo dentro desse método o sprite. E aqui nós colocamos um ponto e vírgula, tá certo? E vamos dar continuidade então. Agora nós vamos criar o atributo ligado. Aproveitando o ensejo, já vamos criar também o método desligar, tá certo? Então, aqui em ligar, nós vamos aqui colocar aqui dentro this.ligado. E vou dizer que ele vai receber true. Ponto e vírgula. E aqui, pessoal, desligado recebe true. E vou chamar logo um método que eu ainda não criei, que vai ser o método próximo frame.
Esse método eu ainda vou criar logo abaixo aqui na sequência. Mas antes, eu vou colocar aqui uma vírgula e vamos criar primeiro o método desligar. O método desligar é function, e aqui eu abro e fecho o método e abro chaves, tá? Esse é o método desligar. Já vou dizer, ligado, ele vai receber false. Ou seja, aqui em ligar, ele vai receber ligado. Liga e chama o método próximo frame, tá? E aqui no desligar, quando eu chamar esse método, ele vai desligar então a nossa função. Aqui eu vou colocar uma vírgula e agora sim eu vou implementar aqui esse método, eu já chamei aqui próximo frame, é esse método agora que eu vou criar aqui embaixo. Esse método em ligar eu chamo esse novo método, né? Que é o próximo frame, que será o coração da classe animação. Esse método ele verifica se pode continuar e, se puder, ele realiza um ciclo da animação e chama a si mesmo novamente, usando o que nós já aprendemos anteriormente, o request animation frame, que é do HTML5 que nós já aprendemos. Então vamos implementar esse método aqui, que é o método próximo frame, tá? Então eu vou já copiar aqui para não fazer errado, venho para cá, Ctrl V, e aqui eu inicio, vou colocar aqui Shift 2 ponto, e vou chamar function, e essa function aqui eu abro e fecho, como sempre, esse é padrão para a criação desses métodos, né? E aqui eu vou dizer o seguinte, vou começar a comentar o código, eu vou aqui, posso continuar, tá certo? Ele vai fazer uma pergunta, eu posso continuar? E aqui ele vai fazer a condição se pode ou não, se, tá? Eu vou abrir aqui e fechar o se, e vou passar a condição. Se for diferente, ligado. Se ele for diferente de ligado, pessoal, ele tá retorno. Pronto. E agora eu vou dizer aqui, ó, comentar novamente e vou dizer, a cada ciclo limpamos a tela, tá? Fundo ou desenhamos um fundo. E aqui eu chamo o método limpar a tela. Ainda não implementei. Limpar tela. Nós vamos implementar esse método daqui a pouco, tá? Limpar a tela. Atualizamos o estado dos sprites. Então eu vou aqui comentar, vou subir aqui para ficar melhor a visualização e vou dizer que nós vamos atualizar os estados dos sprites. Através de quê? Através de um for, nós já aprendemos também, e aqui eu vou passar condições desse for. Eu vou colocar aqui a variável i, tá? Variável i, e dizer assim, ó, index.sprites, tá? E beleza. Agora eu vou dizer aqui, ó, sprites, aí na posição i, tá? Na posição i. E aqui, ponto atualizar. Vou chamar o método atualizar, e esse método eu também ainda não implementei, mas nós vamos implementar. Vocês vão entendendo aí na sequência. Depois que nós atualizarmos, nós vamos fazer o que? Nós vamos fazer o desenho, nós vamos desenhar os sprites. Então vamos lá. Aí nós desenhamos, vou comentar, né, pessoal? Aqui nós desenhamos os sprites. E como que nós fazemos isso? Através do for, da mesma forma que nós atualizamos, nós desenhamos. Então, eu vou fazer um for aqui, e vou passar a mesma coisa. Vou passar aqui, ó, a variável var i, tá certo? E vou passar em sprites,
para desenhar a mesma coisa. Eu vou fazer assim, ó, sprites, tá? E vou colocar na posição I, e aqui vou concatenar apontar para o método desenhar. Ainda também não implementei esse método, mas nós vamos implementar, tá certo? Ponto e vírgula. Agora eu vou fazer o outro comentário, esse código, e vou dizer nesse mesmo método, né? Vou dizer que nós chamamos aqui, o próximo ciclo, que é através de quê? O próximo ciclo nós vamos chamar através do request animate frame. Aí eu vou fazer assim, ó, var, aí vou dizer animação recebe diz, tá? Ponto e vírgula. E aqui, pessoal, eu vou chamar o meu request animation aí frame, tá? Isso é um método aí do HTML5. E aqui dentro do request animate frame eu vou chamar uma function, né? A function, abro e fecho essa function. E aqui então dentro dessa function eu vou abrir e fechar chaves aqui. E aqui dentro, pessoal, eu vou colocar assim, ó, animação, tá? Ponto. Vou chamar o próprio método nele mesmo, ó, animação próximo frame. E aqui eu coloco aqui, ó, próximo, Ctrl V, próximo frame, tá certo? E abre e fecha o método. Eu chamo o próprio método dentro dele mesmo, tá certo? E aqui então está implementado. Vamos aqui e colocamos um ponto e vírgula no final. Ok, então aqui nós temos muita coisa acontecendo, pessoal, nesse método. Primeiro, nós chamamos o limpar tela, tá? Se não fizermos isso, a bola deixará um rastro, tá? E é preciso apagar os desenhos do ciclo anterior para desenhar a bola em seu novo estado, na nova posição que vai atualizar e desenhar logo em seguida. Então, o método limpar tela será implementado em breve, tá? Como eu falei. E nós vamos, então, atualizar aqui, ó, através desse for, eu chamei aqui o método atualizar os estados sprite. Cada sprite será responsável por se posicionar e realizar os seus próprios comportamentos. Nós deixamos a cargo da bola a função de calcular sua trajetória, tá certo? E também eu chamei aqui o método desenhar os sprites, tá certo? Somente depois que todos estiverem atualizados que nós vamos desenhar. E agora aqui eu chamei então o método request animate frame, tá certo? Que eu chamei o próximo ciclo da animação. Entendido isso aí, nós vamos então dar continuidade aqui na nossa aplicação. Então vamos desenhar o nosso método limpar tela. Colocamos uma vírgula aqui e damos um enter e vamos então aqui implementar esse método. Vamos lá, vou colocar assim, ó, limpar tela, tá certo? E shift 2 pontos, function, abre, fecha e abre então as chaves aqui. E aqui dentro nós vamos criar a nossa função. Primeiro eu vou pegar o nosso context e vou reduzir ele aqui para facilitar. Aí vou colocar um ctx para dizer que é um context e vou atribuir esse ctx o nosso dis.context. Tá? E vou comentar para vocês entenderem. Isso aqui é só para facilitar a escrita. Bacana? E agora aqui, pessoal, o que nós vamos fazer? Como eu abreviei, eu vou pegar o meu context, né, que é o ctx. Agora, todas as vezes que eu me referir ao context vai ser ctx, ponto, e vou limpar agora aqui a tela. Nós já aprendemos essa função através do clear rect. Tá? E aqui, quando eu quero limpar, eu passo os parâmetros aqui dentro. Vocês já aprenderam como que é. Eu pego aqui
para x 0, para y também 0. Aí o context, que agora está abreviado, ponto canvas, que eu quero limpar lá o canvas, tá certo? Ponto o width, que no caso é o comprimento do meu canvas. E também eu quero a mesma coisa, o ctx.canvas ponto height, que agora é a minha altura. E aqui está implementado então o método de limpar tela, que eu chamei ele aqui anteriormente, limpar tela, tá certo? Bacana, então aqui está implementado os métodos, e este método requer um objeto context do HTML5, quer dizer, canvas. Portanto, vamos recebê-lo no construtor. Nós vamos aqui no construtor. Aqui, pessoal, ó, eu vou passar assim, ó, this ponto context, né? E ele vai receber o meu context. Então, como eu estou recebendo o context, isso aqui é um parâmetro, tá certo? E aqui dentro eu vou colocar o meu context. Aqui dentro. Então, eu já tenho um array vazio. E agora eu vou chamar o método ligado, só como false. Então, eu vou colocar this.ligado, tá? E que ele recebe aqui nesse momento false. Ponto e vírgula. E aqui, então, nós só temos que chamar essa função lá, instanciar ela na minha animação, que no caso nós já instanciamos aqui, ó, tá vendo? Então, bacana. Olha aqui o context como parâmetro e ele aqui está passando aqui, tá certo? Bom, vamos dar o Ctrl S para salvar. Essa classe já está implementada. Nós precisamos criar agora a classe bola, porque nós também chamamos aqui nesse arquivo a classe bola, tá certo? Vamos então dar continuidade. Vem aqui na pasta 02, clica com o mouse direito, new file, e vocês digitam aqui bola.js, Ctrl S para salvar, e salvamos esse arquivo então dentro da nossa pasta 02. E vamos então, sem mais delonga, implementar a nossa classe bola, e vamos aproveitar e criar o método atualizar e desenhar, que nós chamamos aqui atualizar e desenhar, porém ainda não implementamos, e nós vamos implementar ela na classe bola, beleza? Então vem aqui, como que nós vamos implementar então a nossa classe bola? Através da function, como sempre, o nome vai ser bola com B maiúsculo, e aqui, pessoal, nós vamos do argumento, nós já sabemos que nós temos que passar um context. Então vamos lá, context, passamos, e aqui nós vamos implementar então this, conforme nós fizemos na outra, ponto context vai receber o que vem daqui como parâmetro, tá certo? Que é o context, ponto e vírgula. Aqui nós vamos colocar então os parâmetros. Nós vamos colocar então aqui this.x, que vai receber 0. E aqui nós vamos colocar this.y, também vai receber 0 e vírgula. E nós vamos colocar o outro atributo, vamos colocar velocidade, pessoal. Velocidade, essa velocidade é x, tá? Que vai receber inicialmente 0. E vamos com outro atributo, ponto velocidade, nesse caso é y, que vai receber também 0. Ponto e vírgula. E aqui vamos dizer que, vou fazer outro comentário, e vamos aqui, vamos criar uns atributos de desenho do desenho. Então vamos aqui, atributos do desenho padrão, tá certo? Esses atributos eles vão ser modificados conforme for passado pela animação teste ali. E aí eu vou dizer o seguinte, nesse atributo eu vou dizer, ó, this.cor, tá? Que a bola vai ter que ter uma cor,
Inicialmente, como padrão, ela vai receber preto, né? Vou colocar black, tem que ser em inglês, black, e ponto e vírgula, e vou dizer também um outro atributo, diz ponto raio, tá? Ele tem que ter um raio, e esse raio vai receber 10, tá? Inicialmente, como padrão. Pessoal, agora eu vou criar o método atualizar, foi o que eu falei. Eu quero o método atualizar e o método desenhar, tá certo? Então vamos aqui, tem que ser fora da nossa classe, né? Conforme eu expliquei numa aula anterior aí, que se eu desenhar os métodos dentro vai ficar pesado. Então vamos desenhar fora. E aqui fora nós temos aqui chamar o nosso prototype. Então eu pego a classe bola, tá? Classe bola, ponto, e coloco o prototype dessa forma. E vou dizer aqui que recebe, abro o chaves e aqui dentro do prototype eu crio atualizar. E aqui eu vou colocar dois pontos, function, tá? E aí sim eu abro e fecho e abro chaves. E aqui dentro nós vamos implementar então esse método atualizar, tá certo? Daqui a pouco a gente volta aqui. Coloco uma vírgula e vamos fazer a mesma coisa com o método desenhar, tá? Esse método desenhar. E aí nós colocamos o shift aqui, dois pontos, e é uma function. E nessa function a gente só por enquanto abre, fecha e abre chaves e fechamos aqui. Breve nós retornaremos. Em atualizar, nesse caso aqui, nós colocamos o algoritmo que quica a bola nas bordas do canvas, tá certo? Então você repare que sempre temos que descontar o raio da bola, tá? Pois as coordenadas x e y elas se referirão ao seu centro, tá? Vocês observam essa figura aí, ó. Se o centro estiver fora do limite estabelecido, invertemos o sinal da velocidade, multiplicamos por menos 1 para que a bola passe aí em sentido contrário, tanto na vertical quanto na horizontal. Beleza? Entendido? Então vamos implementar aqui esse método atualizar. Primeiro eu vou colocar aqui um var. Nós já fizemos isso. Eu falei que era para facilitar a escrita. Var ctx. Ele vai receber, então, o ponto context, tá? E vou colocar aqui um ponto e vírgula. E vamos, então, colocar umas condições aqui, ó. Se eu vou abrir e fechar, e vamos passar aqui os argumentos, ó. Ponto x, tá? Se x for maior, tá certo, do que o raio, diz ponto raio, ou, vou colocar ou, vocês aqui é lógica, tá, de programação, vem diz ponto x, ou se x, tá, for maior do que o ctx canvas width, ó, ctx ponto canvas ponto width, tá? Que o x é nessa posição, width é a largura, tá certo? Que corresponde aonde o deslocamento do eixo x. Aí eu coloco menos diz ponto o raio, tá? Diz raio. Dessa maneira, pessoal. E aqui eu vou colocar dizendo que diz ponto velocidade, a velocidade de quem? De x, tá? Velocidade de x, e vou multiplicar, ó, mais igual, ou vezes igual, menos 1, conforme eu disse na teoria. Bacana? Então aqui eu passei essa condição para o eixo x. Se caso no x acontecer isso, ele quando chegar no limite do canvas, ele vai tomar outra direção. E aqui nós vamos implementar também o y da mesma forma. A gente só vai dar um Ctrl+C, o código é o mesmo, só vamos alterar que é na posição y agora. Aqui onde for x eu vou colocar y, tá certo? O raio diz, aqui é x, eu vou colocar
y. Agora aqui também eu tenho que alterar, que está o it, eu coloco rect, que rect é a direção do eixo y, tá certo? E aqui também, ao invés de velocidade x, eu coloco velocidade y, menos 1. Ok? E está implementado, então, o meu método atualizar. Mas ainda falta eu colocar aqui, dizer o que eu quero incrementar. Eu vou colocar o diz ponto x, tá? Ele vai mais igual diz velocidade ponto velocidade x, tá? A mesma coisa, eu coloco um ponto e vírgula aqui, a mesma coisa para y. Então vamos aproveitar o código, Ctrl C, vamos Ctrl V, coloca aqui, ao invés de x aqui nós colocamos y. No final também, ao invés de x nós colocamos y. Pronto, pessoal. Aqui esse método atualizar está implementado. Então em desenhar, que é esse outro método aqui, nós usamos o método arc, né, do contexto, já aprendemos anteriormente. Também usamos os métodos save e restore, que nós também já estudamos. Então, para poder configurá-lo com a cor da bola e depois retorná-lo ao estado original. Caso não se lembre desses métodos, reveja então as aulas que nós já aprendemos, tá? Então, vamos lá, vamos implementar. A função desenhar, eu vou fazer a mesma coisa, ó, que eu vou declarar aqui um var ctx, que facilita a escrita, e vou dizer que ele recebe o meu context. Tá aqui, tá? Mas eu vou colocar diz_context. Não podemos, porque eu estou em orientação ao objeto. Diz.context. Ponto e vírgula. E agora vou colocar aqui comentário e vou dizer assim, ó, guardar configurações atuais do contexto. E essa configuração é simples, é ctx.save. Lembra que nós aprendemos isso? Ponto e vírgula. Agora, nós vamos configurar o context de acordo com a bola. E como nós fazemos isso? É o context, né? Ponto fill 2L style. E agora sim nós vamos dizer que ele vai receber diz ponto cor. Vai receber uma cor, tá certo? Aqui ele vai definir a cor. E essa cor vai ser passado como parâmetro lá para a nossa classe aqui, onde nós já temos a cor como padrão black, e ela vai ser alterada de acordo com o que o usuário passar. Agora nós vamos aqui fazer desenhar. Então nós vamos agora fazer o desenho através do método arc, desenhar. E aqui nós vamos criar então o desenho. Primeiro nós temos que ter o context, que no caso ponto beijinho pet. E abrimos e fechamos, ponto e vírgula. E agora sim nós vamos ter o nosso context ponto arc, tá certo? E passamos aqueles parâmetros que nós já conhecemos de desenhar arco, que é a posição para o eixo x, que no caso é orientação ao objeto, nós temos que colocar sempre um diz.x, vírgula, diz ponto y, e aí vírgula novamente, e vamos colocar o diz, que no caso ponto raio, que nós já temos lá em cima, e aí nós colocamos uma vírgula, que nós dizemos que eu quero na posição do ângulo 0, colocamos também uma vírgula, e aqui nós utilizamos duas vezes a nossa função matemática, que é a math.py. Nós já aprendemos isso aqui já de cor e salteado, tá? E ele vai dar uma volta e nós vamos para que lado ele vai dizer? Eu quero na anti-horário, então eu coloco false. E agora eu vou chamar aqui embaixo o meu context ponto que fill, tá? Fechou e abriu, coisa mais simples do mundo. E vamos utilizar então, nós vamos voltar às configurações anteriores, tá? Então vou dizer aqui, ó, voltar a
anterior. Posso ter várias. E aqui eu vou usar aquele método context que nós conhecemos, chamado restore. Beleza, pessoal? Pronto. Aqui eu coloco um ponto e vírgula no final. Aqui o nosso aplicativo está criado. Vamos ver se isso funciona? Vamos dar um Ctrl S para salvar. No animação também vamos dar um Ctrl S e salvou. Vamos aqui na animação e salvar. Pronto, vamos testar a nossa aplicação. Primeiro, então, nós vamos aqui. Vamos abrir o meu jogo e vem aqui na pasta 02 e vamos abrir esse arquivo animação teste HTML. Então aqui, pessoal, nós vamos descobrir por que a animação então não funcionou. Primeiro a gente aperta Ctrl Shift e J e aqui está dizendo, ó, olha só, na linha animação, na linha 3, tá certo? E também nessa linha 3. Vamos lá então descobrir o que houve na linha 3. Aqui está. Na nossa animação, linha 2, ponto e vírgula, e aqui nós não colocamos então um igual. Vamos dar um Ctrl S, voltamos no nosso navegador e atualizamos. E aqui está então a nossa aplicação funcionando perfeitamente. Bacana? Pessoal, na próxima aula nós vamos melhorar um pouco as coisas, tá bom? Porque aqui nós estamos aqui à mercê do navegador. A gente simplesmente atualiza e ele vai ficar movimentando as bolinhas aí. Na próxima aula, nós vamos então aprender a fazer a interação do jogador com a leitura apurada do teclado, tá certo? O que nós podemos fazer aqui para parar essa aplicação? A gente vem aqui, Ctrl Shift J. Aí aqui nós podemos digitar assim, ó, que nós temos a função para desligar, então nós digitamos animação, ponto, e chamamos aqui, ó, o desligar, tá? Desligar o nosso método aqui, ó, o método desligar. Quando eu dou um Enter, ele desliga, na onde estiver. E se eu colocar aqui, ó, animação, ponto, ligar, ele vai ligar, ou chamar o objeto ligar, nossa função ligar, ela vai ligar. Tá certo? Vamos colocar aqui, fechou, ponto e vírgula no final, dá um Enter, ela liga. Tá vendo? Olha só que interessante, que bacana, pessoal. Eu posso controlar mais aqui pelo meu navegador, tá certo? Animação, aí eu venho ponto, eu vou chamar o método desligar, e aí vem aqui, dou Enter e desliga. Tá? Se eu quiser ligar a animação, eu vou colocar aqui animação, chamar o ponto, ligar, e vou chamar o método ligar, dou Enter e funciona novamente. Isso não é interessante, nós não vamos jogar dessa forma. Então, na próxima aula, nós vamos aprender então essa interação com o teclado. A gente vai controlar a nossa aplicação. Então, se você gostou, clique em gostei. Não se esqueça de inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações. Beleza? Então, falou. Eu vejo vocês no próximo vídeo.